falsas promessas, mas porque a presença de Deus está realmente se sentindo real e presente aqui entre nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Hoje vamos meditar no livro de Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 3, dos versículos de 1 a 11. Eclesiastes no capítulo 3, dos versículos de 1 a 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Amém. O livro de Eclesiastes não é um livro muito simples de entender. Se você começar já do capítulo 1, ele já é meio esquisitinho. Porque ele começa assim: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que parece isso? Um sujeito deprimido. E ele estava mesmo. Uma pequena correção aqui, porque a palavra vaidade que ele está usando não tem exatamente o sentido que nós podemos usar. Uma mulher vaidosa, ela gosta de ficar bonitona, né? Isso é uma vaidade. Não é esse tipo de vaidade que está falando. Ele está falando da raiz da palavra, que vem da palavra vão, vazio. Ele está dizendo assim: olha, tudo é vazio, isso não tem sentido nenhum, nada tem sentido. Poxa, o cara está deprimido, hein? Mas isso faz bastante sentido. Esse livro foi escrito por Salomão, que nós sabemos havia recebido um dom de Deus de sabedoria. Salomão era o homem mais sábio de sua época. Mas o que aconteceu? Embora ele tivesse toda aquela sabedoria, ele escreveu o livro de Provérbios. Tem até um livro apócrifo chamado Sabedoria de Salomão, mas esse livro não foi escrito por Salomão, tá? Embora tenha esse nome, ele não foi escrito por Salomão. Ele escreveu Eclesiastes e Provérbios e Cantares. Era um homem sábio. Ele também é conhecido porque foi ele que construiu o primeiro templo de Jerusalém. No entanto, lá em 1 Reis, no capítulo 11, revela o triste declínio de Salomão. Por quê? Ele se casou com um monte de mulher, um monte. Ele tinha 200 esposas e 800 concubinas. Isso violava diretamente o mandamento da lei de Moisés, que falava que ele não poderia se casar com mulheres estranhas. Por quê? Não porque elas tivessem outra etnia, mas porque elas tinham outra crença. Elas criam em outro Deus. Ele não apenas se casou com várias mulheres, dezenas delas, que criam em outro Deus, mas ele mesmo construiu os altares desse Deus e passou a adorar falsos deuses. Ele estava praticando idolatria dentro do próprio palácio. Era um declínio espiritual enorme. Não é à toa que ele estava deprimido, ele havia se afastado de Deus. E aí a primeira pergunta assim: mas vem cá, como que pode alguém deprimido ser o porta-voz da vontade de Deus, da voz de Deus, da palavra de Deus? Nenhuma surpresa.
Se você olhar o Salmo, existem salmos que foram escritos em momentos de angústia, em momentos de medo. O apóstolo Paulo escreveu algumas de suas cartas, ele estava furioso com alguns membros das igrejas, estavam pisando na bola lá, e ele estava dando uma dura nas pessoas. Então, o fato da emoção que está por trás não ser muito favorável, não significa que Deus não pudesse usar. Pelo contrário, parece que nessas horas a gente fica mais sensível. E nessas horas, as grandes músicas que cantamos aqui, quando a gente começa a contar a história delas, normalmente foram escritas em momentos de grande angústia e grande tristeza, e saíram belíssimas músicas. É assim que Deus trabalha. Pega um coração aflito, um coração triste, um coração deprimido, e começa a falar. Começa a falar. Salomão era um homem sábio, muito sábio, e ele usou essa sabedoria para escrever esse livro. Aí eu me lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei quando eu já era jovem crente, ainda na primeira igreja, a igreja em onde eu fui batizado, a Igreja Batista de Bom Retiro, havia uma senhora lá. Ela era separada do marido e ela tinha sido missionária em sua juventude. E um dia eu ouvi, ela era muito chateada, muito deprimida pelo fato do seu casamento não ter dado certo. Ela se afastou de ser missionária, ela apenas congregava na igreja, não tinha praticamente nenhuma participação na igreja. E um dia ela falou, eu ouvi ela dizendo assim: eu tinha voz, eu cantava, mas aí Deus me tirou esse dom e eu não canto mais. Eu falei, tem alguma coisa errada com o que ela está falando. Deus não tira o dom que Ele nos dá. Se Ele te deu um talento, Ele não vai tirar. Você pode enterrar. Jesus disse isso na parábola dos talentos. O cara recebe o talento e, em vez de usar, ele enterra. Mas o talento estava lá. Depois ele recolheu e devolveu o dom. Deus não tira os talentos que Ele nos dá. Deus não tirou a sabedoria de Salomão, assim como não tira o talento de ninguém aqui presente. Agora depende do que você vai fazer com ele. Salomão usou ainda esse talento de sabedoria para escrever esse livro, e há muita profundidade nele, porque ele diz que Deus é o Senhor do tempo. Ele havia, nos primeiros capítulos, que eu não vou ler agora, ele fala de que ele tinha usado, ele como rei, tinha usado todo esse poderio econômico, de autoridade, de status, e buscou todo tipo de satisfação. Tinha muitas mulheres, tinha muitas riquezas, tinha muito isso, muito aquilo, e depois ele chegou a uma conclusão de que aquilo tudo era vazio. E era mesmo. Por que isso? Porque existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Quem disse isso foi Dostoiévski, mas ele na verdade estava já mencionando Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, um famoso teólogo. E ele já havia falado sobre isso, que existe no homem um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Não adianta você buscar riqueza, buscar trabalho, buscar atividades, se encher de atividades, se encher de coisas que são, depois de todo o tempo, assim, mas não encheu, você é vazio. Eu continuei vazio. Por isso que ele fala vaidade de vaidade, eu estou vazio. Ele fez um monte de coisas e continuava vazio. Essa frase que eu acabei de citar, existe no homem um vazio do tamanho de Deus, ela nos lembra que como ser humano, por mais que a gente busque preencher esse vazio com relacionamentos, com conquistas, com prazeres, com status, com likes, agora tem outros privilégios, likes na internet, os digital influencers, que eles gostam de aparecer, tem uma vida de aparência, pura aparência. E agora com a inteligência artificial, você pode construir uma aparência totalmente irreal. Hoje, a Maite fez para mim uma figura em que apareço eu, só que com 3 anos de idade, um abraçado no outro. Então, eu e eu. Assim, parece que é o meu neto, mas sou eu mesmo. Eu carregando eu mesmo no colo, Assim, hoje a tecnologia permite isso. Você pode construir uma vida totalmente irreal e vai continuar vazio. Esse vazio, na verdade, é a marca da nossa origem divina.
Quando lá em Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente pensa, será que Deus parece comigo? Deus me livre, né? De jeito nenhum, né? Não é a aparência física, mas assim, olha, tem alguma coisa, nós temos um DNA de Deus aqui em algum lugar escondido, e esse DNA, ele nos causa esse vazio, é essa marca, essa origem divina que nos dá propósito, né? Nós somos criados para estar em comunhão com Deus. Quando tentamos preencher esse espaço com coisas temporais, né, o que acontece é frustração, insatisfação, depressão. Só a presença de Deus pode nos trazer a paz verdadeira. Jesus nos convida a preencher esse vazio. Ele disse assim, olha, quem quiser beber água, eu vou lhe dar uma água que não vai dar mais sede, mas você tem que buscar, né? É uma água que vai preencher esse vazio que outras águas não preenchem, né? O vazio do tamanho de Deus está no nosso coração. E se nós não buscarmos isso na fonte da vida, nós não vamos encontrar plenitude para aquilo que a gente quer e faz. Mas é interessante, porque esse texto que eu li, embora estivesse no Velho Testamento, quando você compara a filosofia grega que existia no Novo Testamento, o Novo Testamento ele estava num mundo de filosofia grega, ele foi escrito inclusive em grego. Haviam várias correntes filosóficas, uma delas era dos epicureus. O que os epicureus diziam? Que nada na vida tem sentido, a vida não é um caos, a vida é aleatória, totalmente aleatória. E o melhor que você consegue fazer é aproveitar o que está diante de você. Aparece esse texto na Bíblia. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não está dizendo que isso é o certo. Paulo está comparando assim, olha, se nós não estivermos olhando para Jesus, o que resta é o que os epicureus estão dizendo. A vida não tem sentido nenhum, nós não sabemos para onde vamos, porque nada faz sentido, tudo é aleatório, e o melhor que você tem que fazer é aproveitar o máximo que você puder, o que estiver diante de você. Esses eram os epicureus. Os estoicos já falavam um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente. Eles diziam que as pessoas deviam buscar virtudes, mas eles tinham um lado interessante. Eles diziam, olha, nunca pergunte porquê de nada. Aconteceu, é porque tinha que acontecer. Não pergunte porquê de nada, mas busque a virtude. E essa era a ideia dos estoicos. Esse texto aqui nos diz alguma coisa muito diferente, tanto para epicureus como para estoicos ou para nós aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. Assim, isso não foi por acaso. Não vem com essa história de a vida é um caos, isso aí, tudo é aleatório. O que o texto nos diz? Tudo tem o seu tempo determinado. Determinado por quem? Por Deus. Ele tem esse tempo determinado. Não, nós não temos uma vida aleatória. Pelo contrário. É interessante que a palavra tempo aqui, e no grego ela aparece de duas maneiras diferentes. Existe o Cronos, né, que se refere a um deus grego, Cronos, que é da onde vem cronômetro, cronologia, é o tempo que passa, que a gente, até em física é difícil de definir o conceito de tempo, mas todos nós temos essa sensação do que é o tempo passando. Isso é o Cronos, mas a palavra que se refere a isso aqui é o Kairos. Não é o tempo, é um evento, algo que acontece pontualmente com um propósito determinado. Kairos é o tempo do agir de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Existe um Kairos, um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E é um tempo para tudo. E a gente tem que comparar isso aqui não apenas porque ele usa as expressões físicas em que o sujeito está acostumado, plantar, colher, viver, morrer, rir, chorar. E a gente pode fazer e deve fazer uma comparação com a vida espiritual. Existe um tempo de rir, mas existe um tempo de chorar. Como assim? Eu não quero chorar. Mas a Bíblia diz, olha, chorar é com os que choram. Você está consolando alguém. Então chorar não é necessariamente uma coisa horrível. Quando você chora com o outro que está chorando, você está consolando aquele. Quando você está rindo, você pode estar... Rir é fácil. Normalmente um desse aqui é muito fácil, né? Mas o outro nem tanto. Você pode estar falando e estar calado. É preciso aprender a ouvir o que os outros estão
falando, então há um tempo de falar, um tempo de estar calado, há um tempo de amar e um tempo de aborrecer. Assim, como assim? Ele não está se referindo à mesma pessoa, né? Eu posso amar o bem e odiar o mal. Há um tempo para isso. Assim, agora não é esse o tempo. Ou então, o tempo de agir. Há um tempo de tomar uma atitude. E são atitudes opostas, ou atitudes diferentes. Eu já comentei aqui em uma outra mensagem um episódio muito interessante que aconteceu na década de 90, quando nós estávamos com um programa espacial bastante ativo. O ITA convidou um astronauta russo para vir fazer uma palestra aqui em São José dos Campos, né? Esse astronauta, ele havia participado do projeto da Estação Espacial Mir, que em russo significa mundo, também significa paz. Mir significa paz em russo. E essa estação, que já caiu há muito tempo, ela ficou um certo tempo no espaço, depois caiu, era uma estação russa, só para russo, né? E ele entrou em órbita nessa estação, então ele tinha uma experiência muito grande, e ele fez um desafio interessante. Ele falou assim: quando nós estávamos projetando essa estação espacial, que ficou no espaço há alguns anos, nós precisávamos definir qual a temperatura que deveria ter lá dentro. Por quê? Porque no espaço acontece um fenômeno estranho, né? O espaço é zero absoluto, frio, congelante total. E se você virar para o Sol e pegar a radiação solar de frente, você torra. Então, é entre o zero absoluto e uma temperatura de milhares de graus, você pode simplesmente ou morrer congelado ou morrer queimado. E você, se você se fecha lá dentro e não faz nada, você vai morrer congelado. Então, você tem que pegar essa energia que vem do Sol através de antenas e sistemas de coleta de calor e regular a temperatura dentro da espaçonave para que as pessoas que estão lá dentro permaneçam vivas. E eles disseram o seguinte: nós fizemos um estudo e nós queríamos saber qual a temperatura ideal para o ser humano. Isso é uma pergunta interessante, porque para nós, você qual a sua temperatura ideal? 20 graus. Se eu perguntar para ele, está acostumado a menos 30, 5 tá bom, né? Está acostumado com frio. Eu presenciei num dos congressos que eu fui, estava um frio danado, eu todo agasalhado, passa um cara só de bermuda para mim com a camisetinha. Tá uma noite ótima para caminhar. Era um sueco. Não acostumado com temperatura negativa. Para ele, naquele tempo, já estava morrendo de frio e ele andando normal. Assim, aí você pode dizer, mas cada um tem uma temperatura ideal. Ele falou o seguinte, o astronauta: nenhuma temperatura é ideal. Não é porque há uma variação de costumes, mas se você puser uma temperatura constante, seja ela qual for, o corpo humano começa a desligar suas defesas e você morre. O ser humano precisa de variação de temperatura, esquentar, esfriar, sentir calor, sentir frio. Isso faz parte da nossa natureza, que nos torna saudáveis. Gente, isso é um assunto assim, tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. É exatamente isso que o tempo está dizendo. É preciso passar por um tempo de alegria e às vezes de tristeza. É preciso passar por um assim e o outro avançado. Isso faz parte da nossa necessidade espiritual, não apenas física. Há um tempo, um propósito de Deus nisso. Não é por acaso. Deus está nos dando um momento de sorrir. Aproveite. Deus está dando um momento de você chorar com alguém. Vai lá e chore com esse alguém. Porque isso vai te fazer bem. A irmã Catarina, né, na unção dela de hoje, veio aqui e disse que ela falou uma coisa que todo mundo já pregou sobre isso algum dia. Quando você chega numa casa, disse Jesus, e diz: paz seja nessa casa. A paz volta para você. Quando você abençoa, você é abençoado. O Senhor Jesus já tinha dito isso direto. Quando nós estamos abençoando alguém, automaticamente também estamos sendo abençoados. É o tempo de Deus. E mais ainda, não apenas essa dicotomia, porque às vezes a gente pensa, mas Deus é o Deus da vida. Não, Deus é o Deus da morte também. Ele criou a vida e Ele pode levar, e só Ele pode fazer, por isso que Ele proibiu matar. Assim, eu sou o dono da vida, não é você. Você não tem autoridade de fazer isso. E eu sei o momento certo para isso.
um tempo de morrer, um tempo de viver, um tempo de falar, um tempo de estar calado, um tempo de meditar, um tempo para falar. Mas há algo tremendo no versículo 11 que vale a pena a gente parar e pensar. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o início até o fim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Se não for no tempo de Deus, não vai ser formoso. Às vezes nós tentamos entender certas coisas assim, mas como que isso pode estar fora do tempo de Deus? Por isso que não é formoso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No tempo de Deus é formoso, fora dele não. E a gente nem sempre quer aceitar isso. Mas Deus tem um tempo para fazer as coisas acontecerem, os eventos, o kairos de Deus. Esse texto me faz lembrar Romanos 8:28, que eu acho que todo crente mais cascudo deve saber de cor, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Deus fez de formoso tempo, Ele tem um tempo. E Ele sabe como vai fazer. Eu mostrei para algumas pessoas aqui, mandei para... Aliás, eu preciso mandar para a Cidinha também, que eu tinha prometido para ela, um vídeo que eu vi no LinkedIn, muito bom. Um artista, ele pega um monte de boneco, qualquer tipo de boneco, todo colorido. E ele torce os bonecos e vai juntando, colando um no outro. É uma maçaroca de boneco, todo estranho. Você olha aquilo, o que é isso, né? Quando você olha numa determinada direção, ele esculpiu uma obra de arte, uma arara, toda linda, toda colorida, com penas, não sei o quê. Não tem pena nenhuma, aquilo é um monte de boneco. Você olha do lado, é um negócio totalmente disforme, uma coisa maluca. Como que ele conseguiu fazer aquilo? Quando eu olhei aquilo, você não é exatamente esse o trabalhar de Deus. Você olha de um lado e não vê sentido nenhum. Quando você olha na direção certa, é uma obra de arte maravilhosa. Deus trabalha a nossa vida assim. Esse é o tempo de Deus. Ele faz coisas que você... Como assim? E nós sabemos lá em Jó, assim, olha, seus planos nunca podem ser frustrados. O tempo de Deus vai acontecer, porque Ele é o dono do tempo. Pôs a eternidade no coração do homem. Aquele tal vazio é porque existe uma eternidade lá dentro. E eternidade é algo que não tem tamanho. Não tem tamanho. O que faz um abismo infinito dentro do nosso coração. Existe até uma música muito famosa, né, do Rolling Stone, I Can Get No Satisfaction. Eu nunca fico satisfeito. Né? E não fica mesmo. Porque você jamais ficará satisfeito com coisas finitas, já que o vazio é infinito. E ele só pode ser preenchido por algo infinito. Deus. Esse Deus infinito é que vai preencher o vazio infinito do seu coração. E é importante que a Bíblia diga isso claramente, porque a gente fica meio perdido, né? Já os estoicos, não, tudo está... Você não pode questionar nada, não. Eu sei, eu vou questionar sim, mas eu sei que tudo tem um propósito. As coisas não são aleatórias, é o tempo de Deus e vai ser conforme Ele planejou. Há um desejo inato em todos nós de entender e alcançar algo que está além da nossa existência. É por isso que você fica pensando vida após a morte. Por quê? Porque existe algo infinito no meu coração, você não tem como acabar aqui. E assim, mas alguém que estuda sociologia, antropologia, não, isso aí é porque a resposta humana ao desconhecimento, né? O cara, ele não entende o sol, ele diz que o sol é um Deus. Ele não entende a natureza, ele diz que a natureza é um Deus. Por quê? Porque ele não consegue negar que todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares, buscam uma divindade. Por quê? A Bíblia acabou de dizer. Porque Deus colocou no coração do homem um vazio do tamanho dele. E ele só vai ser satisfeito quando ele estiver lá dentro. Simples assim. Eu queria ler com os irmãos. É um texto um pouquinho longo, então vamos ler. Não vou citar ele de cor como eu gosto de fazer, vamos ler.
Romanos 8, 18 a 32. Nós queremos buscar o significado da vida, sim, mas Deus já providenciou isso e parece que a gente perdeu o caminho em algum lugar. Versículo 18 de Romanos 1 começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olhem só o que está escrito: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, portanto, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Ou seja, Deus se faz conhecer desde o início. O homem pode conhecer a Deus. Portanto, tendo o conhecimento, versículo 21, portanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, tomando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Está falando da idolatria, tá? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Versículo 28, que é onde eu gostaria de chegar. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele vai falando um monte de coisa ruim, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído, blá, 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 vai falando um monte de coisa. Por quê? Porque o homem se recusou ao conhecimento de Deus. Eu não quero saber de Deus. É uma atitude voluntária. Deus se fez conhecer, eu não quero saber. Você não quer saber? Então continue. E deu o que deu. Então há um tempo de juízo. Um tempo de juízo vai chegar. É o lá que está em Provérbios, né? Olha, você endurece tanto a sua cerveja, mas um dia vai vir juízo sobre você. A mensagem do Evangelho, ela começa exatamente nesse ponto. E a gente tem que ter isso muito claro, porque tem se misturado tantas conversas aí. Não, Deus é amor. Você está aqui para ser feliz, ser rico, para ser não sei o quê. Meu amigo, sem Jesus você está condenado. Não, mas eu não fiz nada. Fez sim, você desprezou a Deus. E por causa disso você tem a sua mente cheia de coisas impuras, porque Deus entregou a sua mente a isso. Está escrito aqui. Você não quis me reconhecer. Então, continue. Só que essa continuação vai ser até você se encontrar com Deus, depois você vai ser julgado. E o Evangelho diz: olha, Jesus pode mudar isso. Não apenas mudar, porque quando você chegar na presença de Deus, você vai ser justificado, porque Jesus pagou o seu pecado. Mas hoje, o tempo que se chama hoje, você pode ter sua vida transformada e voltar ao estado original de adoração a Deus. Existe um kairos para nós, existe um kairos para todo aquele que, não tendo reconhecido a Deus e tendo vivido uma vida, como Salomão chegou e disse: olha, vaidade, tudo é vaidade, eu não tenho dinheiro nem nada, minha vida está vazia. Bom, isso pode mudar. Isso pode mudar. Em Atos, no capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo fez uma declaração maravilhosa. Eu tive o privilégio de estar no lugar onde ele fez essa declaração, que é exatamente no Areópago, em Atenas.
existe uma pedra lá onde escreveram todas essas palavras, um monte de gente fazendo um culto lá, é muito interessante, né? Em frente ao Partenon tem um local ali para onde as pessoas se juntavam para discutir, o Areópago, né? Por isso que o Areópago é aberto. E Paulo foi lá fazer um discurso, quando ele começa a falar sobre o Deus desconhecido. Ele falou assim: olha, atenienses, eu passei por aqui e vi um monte de templos, vocês são religiosos, tem um monte de Deus. E eu passei aqui e vi um templo especial, dizia assim: ao Deus desconhecido. E ele disse: é esse Deus que vocês estão adorando sem saber quem é que eu estou anunciando. Ele não é igual aos outros, não é feito de prata, de ouro, de pedra, de madeira. Ele não é feito de algo que você possa construir com as mãos, porque ele é o construtor de tudo. E ele vai falando e vai construindo toda aquela defesa da fé, toda aquela homilética, ele vai toda falando, né? É chamado de apologética, né? A defesa da tese. Ele vai da tese cristã, da teologia cristã, ele vai construindo isso tudo. Mas eu gosto muito do último versículo, versículo 30, que diz assim: não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Pega esse passado, vira a página. O tempo é agora. Ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O tempo é agora. Você pode recomeçar tudo se arrependendo e buscando o Senhor. Vira o tempo. Esse é o tempo de Deus. É agora. Ah, mas a minha vida é assim, assado, eu tenho dificuldade disso, alguém me fez isso. A gente tem uma capacidade de inventar desculpas impressionante e colocar a culpa nos outros. Ah, eu fiz isso porque alguém não me amou, porque eu brinco muito de um jornal que eu vi uma vez, de uma pessoa que encontrou, é lógico que isso é uma brincadeira, tá? Encontrou um mendigo na rua e ele estava fedendo. Por que o senhor não toma banho? Disse: ah, minha mulher me deixou há 8 anos atrás e levou com ela o sabonete. Que desculpa, né? Ela levou, não tem outro sabonete, não tem água, você toma banho, né? Ela levou o sabonete, disse que eu não tomo banho, alguém carregou o sabonete, mais. A gente tem uma capacidade incrível de arrumar desculpa para nós mesmos. Mas diante de Deus, isso não vai convencer, né? Você precisa, é o tempo de agora. Esquece o passado. Você viveu uma vida vazia. Então agora você fica sabendo que você só vai preencher ela com a presença de Deus. Se arrepende. Volte para o Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo assim: ouvi, ele mencionando o Velho Testamento, se não me engano, Isaías: esse é o tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é hoje, agora mesmo. Não só para a salvação, para quem já conhece Jesus e um dia recebeu Ele como Salvador, mas dia após dia, nós podemos começar de novo assim: olha, eu pisei na bola ontem, hoje eu não quero pisar mais. Hoje eu vou estar melhor do que eu estava ontem, e amanhã estarei ainda melhor do que eu estou hoje, porque o Senhor vai estar comigo. É o tempo dele, há um tempo para melhorar. Tempo de melhorar é todos os dias. Como é que eu sei disso, né? São tantas coisas que eu posso buscar. Será que eu devo ter um carro? Que carro que eu tenho que ter? Se eu tiver um carro velho, eu me lembro que eu ouvi isso, ninguém me contou, esse absurdo na rádio, de alguém que cruzou com um carro velho e atrás estava assim: foi Deus que me deu. E a pessoa que estava comentando: isso é absurdo, Deus não dá carro velho para ninguém, Deus só dá carro novo. Isso é mesmo? Onde é que está isso na Bíblia, né? A pessoa estava toda feliz porque estava com um carrinho velho lá e alguém foi criticar e disse: você não pode agradecer a Deus por esse carro velho, você tinha que ir um carro novo. É esse tipo de coisa que nós estamos buscando a Deus. O que a gente tem que buscar? Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas no tempo dele. No tempo dele, do jeito dele. Aí você: não, mas só serve se for... A gente brincava muito na minha época de jovem, né, que se falava muito em casamento entre jovens. Ah, Senhor, eu quero casar com a moça que o Senhor me der, desde que seja Mariazinha. Ou seja, ele já deu a solução e pede para Deus abençoar a solução que ele mesmo deu. Isso não costuma dar certo, porque se Deus vai responder do jeito dele, no tempo dele.
porque Ele é o Senhor do tempo e queríamos que nós fizéssemos que esse fosse o nosso tempo, que o tempo do Senhor também seja o nosso. Essa aqui é a colocação mais oportuna. E eu gostaria de terminar com 2 outros versículos muito legais que estão em Hebreus, no Hebreus, no capítulo 3. Que ele fala do tempo que se chama hoje. Eu não marquei aqui, meus irmãos, vamos passar adiante, porque eu não marquei. Está aqui, mas é Hebreus capítulo 3, mas no versículo, no capítulo 12, o tempo que se chama hoje, ele começa agora e vai até a eternidade. Versículo 1, a partir do versículo 1 de Hebreus 12, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis desmaiando em vossas almas. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça e correr a carreira que Deus está nos propondo, que é absolutamente individual. Cada um aqui tem uma carreira que Deus está propondo. Nós devemos buscá-lo e seguir o plano de Deus. É interessante comentar isso porque Paulo, e outros textos aqui do Novo Testamento, eles fazem muita comparação com o mundo grego que eles viviam. Toda cidade grega, eu já visitei algumas, toda cidade grega tinha um estádio onde ocorria competições. Toda cidade grega era assim. Era uma civilização. Isso mais de 2000 anos, Era uma cidade com uma civilização bem avançada. Então era muito comum ter aqueles jogos, E como assim, desembaraçando-nos do peso? É isso mesmo que você está pensando. Era um peso como se fosse uma academia, só que eles não tinham uma academia de musculação. Então os corredores costumavam andar com peso nos pés para forçar os músculos. Quando chegava na hora da corrida, ele tirava o peso, ele se embaraçava o peso e saía correndo, porque ele tinha tirado o peso. Então, já que nós vamos correr uma carreira, tira o peso, está na hora de correr. E ele faz a comparação de que o peso é o pecado. Você olha, o pecado fica atrapalhando, joga ele fora e corra a carreira que o Senhor está te propondo. Hoje é o dia de começar isso. Hoje é o tempo de Deus. Vamos correr a carreira que nos está sendo proposta. Amém? Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela fale as nossas necessidades, que o Teu Espírito traduza para a necessidade individual. Cada um aqui ouça aquilo que precisa ouvir, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um e que a Tua palavra frutifique, que saibamos que esse é o tempo certo, o tempo para nos consagrarmos a Ti, para correr a carreira que nos está proposta. O fazemos em nome daquele que deu a vida por nós, o nome poderoso de Jesus. Amém.